Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. E, pastor, e o discipulado? E o MDA? Como é que nasceu? Fala sobre o famoso... O que significa MDA? Sim. Significa meu descanso acabou? Eu adorei essa definição ministerial. Não, então, um pastor, depois de ouvir, né, como funciona e tudo, cara, todo mundo cuidado, discipulado 1 a 1, a igreja saudável. Ele ficou apaixonado, só que ele viu que ia dar muito trabalho para ele, né? Mudar de paradigmas, porque dá trabalho, discipular a gente, não é brincadeira. Aí ele falou, não, já sei o que MDA significa, meu desespero aumentou. Piorou ainda mais o do Brunão. É uma melhor que a outra. Mas quando nós chegamos em Fortaleza, no nosso lazer, a equipe, né, trabalhava no duro, depois a gente descansava, brincava, jogava muito dominó, e nós chegamos à conclusão que MDA significa meu dominó amado. Meu dominó amado. Fim de mês é meu dinheiro acabou. Né? Eu carrego essa frase. Então, para de confessar a incredulidade, cara. Começa a declarar o Senhor, meu pastor, Aleluia. nada me faltará. Agora, só hoje, só nesse episódio, umas 10 piadinhas de dinheiro. É que o tema é muito bom, pastor. Vamos confessar. Graças a Deus, o meu chefe me honra muito. Amém. Isso é uma indireta, né? Graças a Deus, gente. Pode ficar tranquilo. Mas o que... Aumento. Mas o que acontece é que, na realidade, eu comecei a pastorear em Santarém, né, e anos atrás. Você que plantou a igreja de Santarém, foi teu pai, foi teu irmão? Como é que começou tudo? Eu queria saber do... Pegou a igreja do pai do senhor? Não, o que acontece é o seguinte, meu pai sempre plantou muitas igrejas lá em Minas Gerais, depois nós mudamos para Goiás. Então, quando meu pai estava plantando igrejas em Goiás, meu irmão mais velho, Lucas, formou da Faculdade Teológica nos Estados Unidos, voltou para o Brasil para ajudar meu pai. Aí ele falou, papai, eu sempre senti um desejo de evangelizar a Amazônia. Aí meu pai abençoou o Lucas para ir para a Amazônia. E Lucas começou em Santarém. Eu tinha 16 anos de idade quando ele fez a primeira viagem de pesquisa para Santarém. Eu fui com ele, né? E com 17 anos de idade eu fui fazer também faculdade teológica nos Estados Unidos. Enquanto eu estava nos Estados Unidos, meu pai já tinha deixado líderes autóctones nas igrejas lá em Goiás. E aí o Lucas falou, pai, o trabalho aí está indo bem, por que o senhor não vem me ajudar em Santarém, na Amazônia? E aí meu pai acabou indo para Santarém. Quando eu formei da faculdade, então, minha casa agora era em Santarém. Então, eu nunca tinha morado em Santarém, né? Mas eu vim agora trabalhar com eles em Santarém. E o Lucas e meu pai nunca plantaram igrejas enormes, eram sempre igrejas pequenas, médio, pequeno, e fundando. E o Lucas, então, tinha uma paixão para os ribeirinhos. Ele até fez um estaleiro para fazer barcos, para poder alcançar o povo ribeirinho. E foi quando ele me pediu para pastorear em Santarém. E então eu peguei a igreja numa fase assim, onde tinham começado uma outra igreja num outro bairro em Santarém, e a maioria das pessoas que ia para aquela igreja central eram daquele bairro. Então, essa igreja central que ele me pediu para pastorear, ela estava num anticlímax muito grande, ela tinha umas 30 pessoas no hall de membros, mas a maioria daqueles 30 não congregavam fielmente. Por exemplo, teve culto lá, onde era para a igreja toda aí, logo após que eu comecei a pastorear, eu cheguei lá, só tinha, além de mim, 2 pessoas. Aí eu pensei, não é possível, vai chegar mais gente. Então, mas vão chegar atrasado, eles vão aprender a chegar na hora certa. Eu vou criar uma nova cultura aqui, não começar sempre o culto na hora certa, na hora certa. Eu peguei a guitarra, eu coloquei o microfone no pedestal né, acontece que eu dirigi um louvor comprido, preguei comprido, mas até o final do culto era só eu e aquelas 2 pessoas. E uma das 2 pessoas era minha irmã Ângela. Então, eles vão chegar, não chegar. 6 horas de culto. Esperando a gente. Mas então era praticamente, né, do zero. Mas Deus
deu misericórdia. Agora, o que acontece? Depois, o meu irmão Lucas morreu num acidente de ultraleve. Ele usava o avião que pousava na água para poder supervisionar o trabalho ribeirinho. Porque tem vilas lá, literalmente, viajando dia e noite, você demora 10 dias para chegar lá, Meu de Deus barco. do céu. 10 dias viajando dia e noite, sem parar. Mas quando fala barco, é um barquinho mais devagar. Mais devagar, aqueles motorzinhos a diesel, bem devagarzinho. 10 dias sem parar. Sem parar. Então, o que ele fez? Jesus. Ele pegou um ultraleve que pousava na água para poder fazer supervisão mais rapidamente. Então, os missionários todos trabalhando aqui, ele pousava. Ele mesmo né? pilotava? Pilotava, ele tinha o seu brevet dos Estados Unidos e tudo. Só que, por ser um avião experimental, é muito perigoso, né? Com aqueles ventos da Amazônia e tudo, ele acabou morrendo num acidente. E Morreu jovem. morreu jovem, ele tinha 44 anos de idade, Nossa. na época eu tinha 34. Muito jovem. Eu tinha 34, ele tinha 44. Você, nessa época, já estava com ele lá, auxiliando ele. Eu já era o pastor da igreja na cidade. Ele já tinha me pedido para cuidar da igreja da cidade. A igreja da cidade já estava começando a crescer. E ele ficou focado nos ribeirinhos. Nos ribeirinhos, né? Então, ele era o meu líder, né? E meu irmão mais velho, a gente tinha uma amizade. Ele já estava vibrando tanto porque ele estava vendo a igreja na cidade crescer, que era o sonho dele também, que nunca tinha acontecido, né? E agora ele estava começando a ver. E depois que ele morreu, muita gente pensou, pô, o nosso líder e tudo, e agora? Mas aí que, tipo aquilo que a Bíblia fala, se uma semente cair na terra e não morrer, ela não vai produzir muito fruto. Mas se ela morrer, e foi o que aconteceu. A igreja fez assim, bum! E foi bem na época que começou a explodir lá em Santarém, né? E crescer muito, muito, muito. E o que trouxe esse crescimento para Santarém? O que foi... Poxa, isso é uma muito boa pergunta. Claro, sem sombra de dúvida, o Lucas, meu pai, tantas pessoas que deram sua vida lá, amando, servindo, ensinando princípios, então criaram um alicerce muito forte. E outra coisa também, na medida que eu fui trabalhando muito, foi quando eu comecei a ver, poxa, mas como ganhar multidões, primeiro, e cuidar bem delas e não perder, porque as igrejas no Brasil, se elas são cheias do Espírito Santo, elas não têm problema de ganhar almas. O problema é que para onde vão essas almas, né? A porta dos fundos, muitas vezes, é maior do que a porta da frente, né? Então, entra, sai, aquela coisa, né? Eu falei, não, isso não pode acontecer. Então, foi quando nós começamos a mergulhar mais e mais na ideia de pequenos grupos, das igrejas nas casas, como discipular, como cuidar. E aí foi anos de bater cabeça na parede, de aprender e errar, e até acertar. Aí, quando começamos a acertar, e eu vi que tínhamos uma igreja séria, onde todo mundo que estava nos pequenos grupos estavam sendo discipulados, estavam sendo bem pastoreados, e nós estávamos treinando bem os líderes. Aí eu falei, cara, quem está no pequeno grupo nunca mais desvia, e muito pelo contrário, ele cresce espiritualmente, ele alcança seu destino divino, ele começa a ser discipulado, ele começa a crescer, e ele começa a fazer discípulos também, e ganhar outras pessoas. Eu vi que nós tínhamos, pela misericórdia de Deus, montado um sistema baseado nos princípios da Bíblia, mas que funcionava tão bem. Aí eu falei, cara, então agora só tem que pensar, e agora, quando multiplicar? Então, comecei a pensar lá no futuro. Se multiplicar, vamos ter que criar um outro nível aqui de supervisão. E eu criei essa frase muito forte que virou cultura dentro da nossa igreja. Quem não prepara para o futuro pega de surpresa. E nós, então, começamos a preparar para o futuro e planejar o crescimento. Aí, logo, a gente já sabia que ia explodir. E foi crescendo. Aí era... Cara, quando começou a passar dos 300 células, né? Grupos familiares bem estabelecidos, aí começou a chamar a atenção do Brasil, mas estava naquele momento com tanta saúde, logo foi para 900, aí 1.000, 2.000, aí começou a chover pastores, até do mundo todo, equipes vindo da Alemanha, da Itália, muitos pastores. Nós já recebemos, eu não estou exagerando, milhares e milhares de pastores lá, não estou exagerando, milhares mesmo, de pastores que vieram para aprender o que está acontecendo, como numa cidade tão pequena vocês... Né? Então,
Claro, erramos muito, continuamos tendo tanto que aprender, não é brincadeira. Mas serviu de um laboratório para o resto do que a gente quer fazer no mundo, né? Quais erros foram sendo solucionados assim no meio do caminho? Uau, boa pergunta. Eu acho que, no começo, o que tínhamos que ter, que foi o que meus pais, meus irmãos mais velhos e tudo, que fizeram aquele alicerce de muita palavra, muita intimidade com Deus, e muito compromisso. Isso foi o acerto. Ao construir em cima disso, nós erramos muito com várias coisas. Pensar que todo mundo que não tivesse aquele nível de compromisso não era importante, porque nós temos que entender que cada um tem o seu ritmo de crescimento. Então, nós temos que ter uma igreja que é como uma boa piscina. Uma boa piscina tem a parte rasa, tem a parte funda. Quando você fala esse nível de compromisso, para com a intimidade, isso tudo sendo falado, ou nos afazeres ministeriais, assim, no compromisso para com as pessoas? Em qual dos dois está sendo essa pontuação? Olha, todos os dois. Às vezes o cristão ele é muito mais Marta, né? Quer produzir muito fruto, e isso é até perigoso se ele não tiver aquele relacionamento íntimo com Deus. Então, existe um equilíbrio aí onde a gente quer encorajar a pessoa que quer produzir muito fruto, mas dela também ter uma vida equilibrada, onde ela prioriza Deus, a família, etc. e tal. Aí, então, eu acho que um dos nossos erros foi esse, de talvez ser um pouco vamos lá, e tal, e tal. E o que acontece? Aí começou a gerar pessoas que pareciam exteriormente compromissadas, mas interiormente elas não tinham o coração de Jesus. E elas acabavam machucando pessoas. Então, para mim, se tem uma coisa que me causa uma repulsa, tão assim, eu não gosto mesmo, é pensar em crescer uma igreja, mas deixar um rastro de cadáveres espirituais, sabe? De pessoas machucadas. Exato. Não podemos. Isso aí eu prefiro nem crescer a igreja, eu prefiro até a igreja pequena, entendeu? Do que ficar machucando gente. Então, nós erramos muito porque, às vezes, nós permitíamos alguém se tornar líder que não estava preparado, que feria a pessoa. Então, às vezes, era uma pessoa doente ferindo outras pessoas, porque estava em posição de liderança. Então, para mim, isso aí é o... E tem pessoas que se transformam com a liderança, né? Com verdade. o poder, né? É verdade. Minha mãe falava, dá dinheiro, autoridade ou uma bola. Uma bola no pé. Que aí você vai ver quem que está ali dentro. É verdade. Então, o que foi preciso? A gente parar um tempo atrás e falar, cara, nós erramos demais e pedir muito perdão, se humilhar e falar, olha, porque se tem uma coisa errada sobre discipulado, é quando o discipulador quer como se fosse ser o dono do discípulo. Isso é doente. Isso é doente. Não tem sentido nenhum, né? Você está fazendo discípulo teu e não de Cristo. Né? Isso, você não está gerando Cristo, a pessoa está gerando você. Não pode. Nós temos... O bom discipulador, ele tem que ser servo do discípulo. Ele tem que falar assim, cara, eu estou aqui para lavar seus pés, para ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Esse DNA é incrível, pastor, porque é o que eu vejo... A coisa mais linda que eu vejo Davi fazendo... qual a maior missão dele ali, né? Tipo assim, naquele momento, vamos trazer a arca de volta. Isso. Vamos trazer a glória, a presença de volta para a cidade. Então, eles começam tudo aquilo, só que no início daquela caminhada, alguém da equipe morre. Porque ele fez o que não deveria ser feito. E, na verdade, a culpa não era nem de usar especificamente, mas a coisa mais linda que eu vejo da história é porque alguém da equipe de Davi morreu. E Davi, ele não falou assim, olha, qual que é o propósito? O propósito é levar a arca no momento, ok? Quais são os canais para isso acontecer? As pessoas. Então, alguém morreu,
o propósito não se tornou maior que as pessoas. Isso. Ele falou assim, vamos parar. Isso. Vamos parar e vamos descobrir por que isso aconteceu. Isso. Ele disse que ele foi e afundou a cara nas escrituras até que ele... Eles não podem levar. Somente levitas podem levar. Somente os coatitas podem levar isso sobre os seus ombros. E cara, a gente tem que fazer dessa forma. E dessa forma, então, ele foi buscar instruções na palavra. Porque alguém estava morrendo. E, infelizmente, a gente consegue, muitas vezes, colocar o propósito, assim, de uma forma tão forte que, não, começa a apelidar. Não, morreu porque é frouxo. Morreu porque é fraco. Morreu porque não tem Não garra. respondeu. Não tem a respondeu, visão. não tem a visão. E não sei o que lá. Respondeu, E aí vai um rastro de morte no meio do caminho. Isso, não poder. E a gente vê isso acontecendo com construção de igreja. Quando a pregação se torna mais cimento e tijolo e a obra do que o evangelho. E tantas outras coisas. A gente vê realmente tanta gente se perdendo, né? No propósito. Isso. As pessoas são sempre mais importantes do que o processo, né?